Olá, pessoal, boa tarde. Eu sou a Paula, do canal Ascensão e Luz. Estamos iniciando este canal para tirar muitas dúvidas, trazer muitos ensinamentos, dividir experiências, sejam minhas, sejam de outros convidados que eu pretendo trazer para o canal, justamente para ajudar a todos aqueles que estão no seu processo de ascensão, aqueles que querem despertar, aqueles que já estão despertos e muitos daqueles que precisam aprender a manter a sua vibração, ainda mais nos dias em que vivemos, pois não é muito simples. Não é como se parece. A gente falando aqui atrás das câmeras parece tudo muito lindo, maravilhoso, mas na vida, no dia a dia, não é fácil. Por isso, hoje eu vou contar um pouco para vocês sobre o que eu vivi, o que eu passei para chegar até aqui e como é que eu fui sobrevivendo ao dia a dia para conseguir manter um equilíbrio energético para minha vida e assim ir alcançando a iluminação para minha própria vida, para minha própria alma. Por isso, sejam todos bem-vindos. Peço a todos que dê like nesse vídeo. Se você gostou, compartilha, divide com seus amigos, coloque suas perguntas na caixinha de comentários. Enfim, aqui não é um canal direcionado apenas a uma vertente, muito pelo contrário. Aqui a gente vai quebrar paradigmas, né, sobre a espiritualidade de várias vertentes, pois a casa de nosso Pai tem muitas moradas. Então, por isso, estou aqui para ajudar vocês no processo de ascensão. Sejam todos muito bem-vindos. Então, pessoal, como eu estava falando para vocês no início do vídeo, eu passei por muita dificuldade na minha vida tentando encontrar minha paz interior, tentando não somente não somente a paz, como o amor próprio, a minha autoconfiança. Muitas vezes e muitos anos da minha vida foi muito complicado conseguir colocar isso de uma forma equilibrada. Eu tinha muita dor interior devido a alguns traumas que eu fui passando desde a minha infância, e mas eu não sabia que eu era a causadora de todos esses problemas que eu tinha para mim. E quando eu comecei a procurar por outros meios, outras vertentes na qual daquelas que eu seguia há muitos anos da minha vida, eu comecei aí então entender que eu estava presa em uma matrix de controle mundial. Comecei a entender que realmente existe um governo oculto que está aqui para matar, roubar e destruir. Comecei a perceber que eu era apenas mais um objeto, mais um nessas centenas de milhares de pessoas que estão presas no mundo da ilusão, no qual muitas vezes chamamos de Maia. Não foi fácil, é um processo que requer muito do nosso esforço, principalmente o emocional, em querer se autoconhecer, em entender o porquê que certos processos da minha vida continuavam se repetindo. Meu Deus, por que que eu faço tudo para melhorar e não consigo? Aonde está o X da questão? Por que a repetição? Mas eu melhorei como pessoa, mas como assim? Se eu sou uma pessoa que procuro cada vez mais andar numa retidão, procurar fazer o bem ao próximo, eu descobri por acaso que até o meu excesso de querer cuidar das pessoas de fora eu estava errando, né? Porque tudo nessa vida tem que ter uma linha de equilíbrio, tudo tem que ter o meio termo, até mesmo em ajudar o próximo. Eu tinha que entender que eu não era Deus e que eu tinha que respeitar o livre-arbítrio das pessoas. Por isso eu digo que nós precisamos fazer um mergulho muito profundo sobre nós mesmos, sobre os nossos sentimentos. E eu falava assim: Deus, o que eu estou fazendo de errado? Por que que eu estou merecendo situação X, situação Y? Por que que as coisas não melhoram na minha vida?
E não era falta de ficar de joelhos e orar. Então, quando a gente começa a perceber, como diz a Bíblia, que todas as coisas me são lícitas, mas nem todas elas me convêm. Quando nós começamos a perceber aquilo que não nos convém, aquilo que está em excesso, aquilo que está ilusório. Eu fui uma pessoa que há muito tempo estive perdida no mundo dessa ilusão da Matrix que nós chamamos, de ter bens materiais, pensar que precisamos ter um trabalho no qual tenha uma qualificação mais elevada diante da sociedade, de ter uma casa impecável. E comecei a perceber que aquilo tudo era vazio. Carro, casa, cirurgias plásticas, o culto que eu tinha pelo meu corpo. Sem demagogia nenhuma, pessoal. Quem é que não tem pecado que atire a primeira pedra, não é mesmo? Então, eu venho dizer para vocês que tem coisas muito mais importantes, que valem muito mais do que ouro. É por isso que a Bíblia diz que é mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Porque a gente se perde na fisicalidade, a gente se perde na materialidade. E quando eu me permiti me aprofundar a conhecer esse outro lado, com a ajuda dos mentores, com a ajuda do Mestre Jesus, principalmente o Mestre Jesus, me ensinou muita coisa. Foi quando eu abri o meu coração e pedi as mãos dele para fazer um mergulho interpessoal, de alma, de coração. Foi aí que eu fui percebendo que tem coisas muito mais valiosas para a nossa própria vida, para o nosso próprio ser. Uma felicidade que ela não é momentânea por causa de um caderno, por causa de um livro. Não. Você consegue ter uma felicidade constante, que o seu coração fica cheio, exalando como um perfume de felicidade, de bem-estar. Começa a exalar o amor para todo lado, para todas as pessoas. Olhar para o mais simples, olhar para o mais rico e tratá-los todos iguais. Porque todos nós, independente daquilo que temos aqui na fisicalidade, o que nós temos de superior é o amor ao próximo. Ame ao seu próximo como você te ama. Então, quando eu começo a expressar esse amor ao próximo e sentir de verdade aqui, ó, com o meu timo, com o meu coração, eu comecei a perceber a grande diferença. Aí eu comecei a entender o que o nosso grande mestre, o mestre de toda essa humanidade, que foi Jesus Cristo, o que ele passou, o que ele se abdicou. Ele não precisou de sapatilhas de ouro, ele não precisou de roupas de grife, mas ele trouxe tantos ensinamentos, muito mais valioso do que um diamante. E agora eu compreendo por que nada parava ele. Justamente, justamente porque ele se enchia sua própria alma de amor e de contemplação. Ele olhava para cada um não como irmãos. Ele olhava como se fosse parte dele. E hoje eu compreendo isso. É amar a todos como se fossem partes minhas. Como eu não quero para mim, eu não quero para os outros. Aí fica a primeira dica daqueles que estão realmente já num processo de ascensão e sentem isso e falam: ah, não, eu não acendi ainda. Se você sente assim, você já acendeu com certeza. Essa é a chama do amor mais puro, a ferramenta mais poderosa que há nesta terra, nesse mundo, nesse universo, nesse multi-universo. Em todas as galáxias, não importa. O amor é a ferramenta mais poderosa. Ela tudo sofre, tudo crê, tudo espera e tudo suporta. Bom, o meu processo começou assim. Eu estava sofrendo por uma situação familiar
E quando uma amiga disse para mim, Paula, por que que você não procura fazer uma carta para o conselho kármico para que você possa pedir que certas situações não aconteçam mais em sua vida? Eu sabia o que era o conselho kármico há muitos e muitos anos atrás e ficou no meu esquecimento. Nunca foi algo que eu procurei compreender. Já tinha conhecido o espiritismo, já tinha conhecido o kardecismo, já tinha conhecido a Umbanda, já tinha conhecido muitas e muitas e muitas e muitas vertentes. Muito tempo que eu estudei várias coisas, por isso que hoje eu tenho compreensão de muitas delas, e eu sei que quanto mais conhecimento a gente tem, menos a gente tem, né? As pessoas se acham cultas, superiores, porque estudam muito, mas quando o processo de autoconhecimento começa, muitos desses paradigmas são quebrados. Então, quando começou, eu fui buscar quais eram os meus raios, o que é que eu tinha que trabalhar externamente e o que eu tinha que trabalhar internamente. Então, foi onde eu percebi que o meu raio interno estava totalmente ligado ao meu raio externo, tá? Isso eu estou falando dentro dos padrões da fraternidade branca, tá? Então, foi quando eu comecei a conhecer, me aprofundar, relembrar, porque estava no meu esquecimento, e fui entendendo o porquê que eu tinha tanta necessidade de ajudar as pessoas, porque eu tenho um raio externo, do raio rosa, que é do amor, da mestra Rovena. Então, fui me apegando a ela. Quando eu fiz a minha primeira carta, eu disse que eu gostaria de parar de sentir dor e que eu estava colocando à prova se aquela carta realmente fosse fazer sentido e fosse, de certa forma, surtir efeito sobre a minha vida. Porque, claro, quando você vai conhecendo várias vertentes, você vai buscando vários caminhos e você vai vendo que algumas coisas continuam se repetindo, a gente tem o mau hábito de colocar a culpa sobre a religião. Embora a religião, ela só é um título, uma capa de um livro, mas o conteúdo é o que dirige a nossa alma. Então, por isso, muitas pessoas vão encontrar seus caminhos dentro da fraternidade branca, muitos vão se encontrar dentro do catolicismo, outro dentro do espiritismo, outro do kardecismo, umbanda e etc. E assim vai. Então, depende daquilo que necessita aquela alma, né? Daquilo que aquela alma veio designada a fazer, do que ela veio como propósito de vida. Então, eu fui observando e analisando, me autoanalisando, conforme os ensinamentos, conforme vídeos que eu fui assistindo pela internet. Eh, eu indico muito o canal do Pava, o canal do Henrique Gasparetto, que foram fundamentais para mim no processo que eu iniciei de despertar, e fui vendo quais eram os erros que eu tinha no dia a dia, fui compreendendo, também puxando aquela raiz lá de trás da minha vida sobre o espiritismo, no qual eu via sobre os processos kármicos, que aqui a gente tem uma continuação daquilo que a gente se propôs a viver. Comecei a compreender melhor que quem dita as regras para a nossa próxima encarnação somos nós mesmos, somos nós que colocamos todos os parágrafos dos nossos contratos de vida antes de encarnar na Terra. Então, eu compreendi que quando a gente se propõe a isso, existe um conselho maior, né, no qual Micael, né, o conselho de Micá, está gerindo o nosso planeta, gerindo o nosso universo. Serão assuntos que depois eu vou falar mais para frente para vocês, porque senão os vídeos vão se tornar longos. Mas foi percebendo que existe uma egrégora, uma equipa muito gigante, cada um com uma missão, com uma função. Jesus, sendo o padrinho deste planeta, veio para a Terra, como já dizia o Chico, né, o Chico Xavier, que também foi, para mim, foi a minha raiz lá de trás, lá no passado, quando eu percebi que eu tinha espiritualidade,
que eu era dada pelos psiquiatras como esquizofrênica, e fui compreendendo o porquê que eu tinha campos de visão, de audição, e fui estudando. Então, eu sei que nós estamos aqui numa continuação daquilo que a gente parou em uma outra vida. Nós erramos em entender que essa roupagem, esse corpo físico não passa de uma roupagem para a alma. O que é mais importante disso tudo é a sua alma e permitir que o seu espírito vá vivenciando novas experiências. Nós estamos num planeta de provas e expiações, no qual a gente provar, errar, faz parte. Isso não tira a nossa dignidade, não tira aquilo que Deus tem para a nossa vida, né? Quando eu uso o conceito Deus, é sobre a hierarquia da força do feminino e do masculino, ok? Porque nós não nascemos apenas de pai, nós nascemos de pai e mãe, né? A gente conta até a piadinha que ninguém é filho de chocadeira, não é mesmo? Então, assim, todos nós viemos um processo de muitas outras vidas, de muitas outras encarnações. Então imagina que esta vida, eu como Paula, eu uso essa roupa para ir trabalhar. Então, quando eu vou desencarnar, imagina que eu cheguei cansada do meu trabalho e vou precisar trocar de roupa, né? Vou tomar um banho, né? E depois vou trocar, eu vou colocar uma roupa limpinha. Exatamente essa metáfora é o que acontece no dia a dia. Então, nós temos uma vida aqui no qual nós trabalhamos, né, durante esse processo de encarnação, e quando essa roupa já está suja, já está velha, nós passamos por um processo que a nossa alma entra em purificação depois do desencarne, a gente se purifica e se prepara para receber uma nova roupagem, um novo corpo. É o mesmo processo, gente, tá? Eu só estou dando uma metáfora para vocês compreenderem com mais facilidade. Então, a alma continua sendo a mesma. Só que nós nos perdemos na materialidade. É por isso que eu digo que quando a gente se perde por casa, por carro, por idolatria do corpo, eu não estou dizendo que ter dinheiro é uma coisa ruim, que o rico não vale nada. Para, stop! Eu tive uma vida muito boa. Se eu fosse assim, eu não teria direito. Mas, mesmo tendo possibilidades de ter uma vida muito melhor, eu optei por abdicar de muitas delas. Muitas coisas, muitos detalhes do dia a dia que eu vi que era vazio, não tinha função nenhuma, que não me acrescentava nada. E foi assim que eu fui me autodesenvolvendo. Então, naquela dor que eu senti naquele momento, eu fui escrevi a minha carta para o Conselho Kármico, vi que o meu raio era o raio branco e o rosa, no qual eu pedi purificação para o mestre Serafis Bey. Fui pedindo para a mestra Rovena que ela me libertasse da dor. Fui pedindo para o mestre Larion que fosse curando a minha alma, mas curando com a verdade. A gente não tem que ter medo de entender aonde é que a gente erra, aonde está incorreto, aonde não é verdadeiro. Então, eu comecei a compreender que a profissão que eu estava seguindo não era aquela que preenchia meu coração. Quando vocês assistem, tem um desenho da Disney que chama Soul. E ali naquele desenho é muito interessante que ela explica que aquela alminha precisava ter um sentido para a vida dela. Realmente, o verdadeiro sentido da nossa vida está conectado em nos fazermos felizes. Então, a Matrix muitas vezes nos prende a ter um trabalho que a gente não gosta, que não preenche a nossa alma, que a gente não se sente completa, a gente não fica feliz, porque a gente precisa ganhar mais para poder sustentar mais. Então é assim que eles vão nos aprisionando e nos formando mais um escravo sem correntes. Então é assim que nós vamos compreendendo que aquilo que o que você carrega na sua alma, aquilo que preenche o seu coração, trabalhar com aquilo que te faz feliz é um dos primeiros passos. Então eu fui compreendendo depois da minha carta que a mestra Rovena e o mestre Serafis Bey foi me dando direcionamento, eu fui pressentindo coisas diferentes sobre a minha vida e eu, ok.
Já percebi, eu vou ter que trabalhar com aquilo que realmente eu gosto. Eu gosto de tratar as pessoas, então hoje eu trabalho como terapeuta holística, né? Sempre gostei de estudar psicanálise, estudei psicologia, mas eu quis aprofundar o self. Então foi aonde eu comecei a buscar cada vez mais dentro da psicanálise. Comecei trabalhando como terapeuta na área de constelação familiar, fui compreendendo aonde eu estava errando com a minha família. Lembra que no meu momento de dor, no momento que eu pedi socorro, porque é justamente assim, né? A gente sempre vem ou pelo amor ou pela dor. Eu só funciono pela dor, então já estou acostumada que vai ser sempre assim, não vai mudar. É do meu ser, é da minha pessoa ser assim. Então foi aí que eu comecei a perceber dentro da constelação familiar aonde eu estava errando com o meu pai, com a minha mãe, com os meus familiares, com os meus ancestrais, o que eu estava repetindo de deficiências que vêm lá de trás. Comecei a compreender as dores dos meus ancestrais, aqueles que não conseguiram corrigir erros que ficaram aqui na Terra, né? Porque nós somos descendentes, então muitas vezes filho de peixe, peixinho é. Não adianta que você, sendo filho de peixe, você não vai nascer tubarão, né? Então, foi aí que eu fui compreendendo certas coisas, certas repetições, e eu fui liberando o perdão, principalmente para aqueles que me deram a vida, que foi o meu pai, a minha mãe, os meus avós, que sem os meus avós eu não teria vida, porque não teria a vida dos meus pais. Então eu fui honrando a cada um deles. E assim eu fui elevando até chegar num grau mais elevado que passasse da figura da terra, da figura material, matéria em si, carne, fisicalidade, e fui honrando, né, a existência desses mestres que vieram, que está aqui, né? Vocês vão sempre ver as imagens aqui atrás, né? Por acaso vocês devem estar vendo agora a minha origem estelar. Então, eu fui ali desenvolvendo a minha ancestralidade. E foi aí que eu cheguei sobre a minha origem estelar. Por quê? Porque eu fui esmiuçando o que vinha lá de trás. O que que eu era antes dessa existência, antes dessa vida aqui? O que que eu fui? Fui buscando, buscando, buscando. E o que que eu continuo repetindo? Foi aí que eu fui buscar a numerologia kármica. Dentro da numerologia kármica, eu fui vendo a repetição de erros e a repetição de acertos e aquilo que eu já gostava em mim nessa vida e coisas que eu poderia aprimorar. E foi assim que eu fui dando passo a passo. É por isso que eu coloquei algumas postagens, está ainda correndo, tá? Alguns vídeos pelo Instagram, TikTok, até mesmo aqui pelo YouTube, para cada um começar a montar o seu próprio mapa kármico, para que você comece a compreender aonde você está errando. Por isso, pessoal, quem tiver dúvidas, porque assim os vídeos estão sendo soltos aos bocados, tá? Então, até você chegar numa junção completa do seu ser, né? Porque os números ele tem muita influência, o dia, o mês, o ano, explica muita coisa e aí eu vou conseguir aprofundar. Por isso, quando vocês tiverem dúvidas, podem fazer as suas perguntas lá na caixinha de texto, que eu vou estar lendo e vou estar respondendo a cada um, seja no Instagram, no TikTok ou até mesmo aqui no YouTube, ok? Porque a minha intenção é justamente ajudar as pessoas a se iluminar, porque foi assim que aconteceu o meu processo. E por que não tomar a liberdade, ter a coragem de vir aqui diante das câmeras e filmar para poder passar o meu exemplo? Jesus foi um grande exemplo para todos. Se esse exemplo deu certo para mim, por que não ter a coragem de vir aqui? Porque é difícil, eu pensei muito. Hoje, quem é o meu diretor que está por trás dessas câmeras foi ele que falou: Não, Paula, vamos lá, vamos fazer acontecer, que essa mensagem tem que chegar para outras pessoas, porque tem muita gente perdida, tem muita gente que não pode pagar um psicólogo, tem muita gente que tem vergonha de pedir ajuda.
Tem muita gente que tem um orgulho ainda ferido, está com medo do julgamento, está com medo do que as pessoas vão pensar delas. Então, por isso, eu abro realmente meu coração aqui para vocês. Eu nem me preocupo com haters, porque assim, se escreveu alguma coisa negativa, eu vou apagar simples assim. Ponto. Ninguém vai parar aquilo que eu quero fazer de melhor, aquilo para abençoar a vida das pessoas. Então, eu venho dizer a vocês, estou com vocês até o fim. Esse canal está aberto justamente para ajudar o próximo, ok? Eu vou fazer mais para frente, quando eu estiver mais preparada, vou fazer lives para ajudar vocês, fazer constelação aqui ao vivo para vocês, porque eu estou definitivamente determinada a ensinar vocês. Por quê? Voltando ao meu processo, dentro da numerologia kármica, em vidas passadas eu já tinha muito conhecimento, porque o meu espírito é muito velho, já tive muitas encarnações aqui, e o que que aconteceu? A senhora Paula, né, negava conhecimento. Eu era egoísta, eu não queria ensinar, eu achava que eu tinha que ser eu superior a todos. E aqueles que não tinham capacidade, ou que não tinham caminhos ou condições de aprender, eu desprezava. É por isso que eu montei esse canal, justamente porque eu estou determinada a fazer o meu melhor, cumprir aquelas cláusulas que eu mesmo coloquei sobre o meu contrato, porque os nossos contratos não são impostos por ninguém. Esses mestres, eles nos acolhem porque querem nos auxiliar nesse processo de aprendizado, nesse processo de evolução. Mas isso não quer dizer que eles vão falar: não, você vai ter que fazer assim, você vai ter que fazer assado e ponto, acabou, e você vai lá para sofrer. Não, somos nós mesmos que escrevemos linha por linha, vírgula, parágrafos, todos dos nossos contratos. E fomos nós que pedimos que, de alguma forma, nos fosse alertado para aquilo que nós viemos fazer na Terra. Então, eu precisei passar por esse momento de dor. Eu coloquei lá no meu contrato: olha, se eu sentir uma dor familiar assim, 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 assado, eu vou buscar ajuda. E no que eu buscar ajuda, eu vou relembrar o que é que eu vim fazer aqui. E foi assim que começou o meu processo. Então, pessoal, eu vou falar muito sobre os mestres da Fraternidade Branca, vou falar sobre cada um deles, o que que você pode fazer para poder melhorar a sua vida, buscar também através da sua numerologia kármica aquilo que é pessoal seu, o que é íntimo, o que a sua alma veio passando de outras vidas e o que ela se propôs aqui nesta vida, nesta encarnação e que ela venha dar sequência nas próximas encarnações. E assim nós vamos chegando a um consenso. Por isso eu fiz esse vídeo hoje, para que vocês entendessem quem é que está por trás deste canal, dos vídeos que já foram postados no TikTok, no YouTube, no Instagram. Sou eu, juntamente com uma equipa de 5 pessoas que estão trabalhando todos os dias para trazer conhecimento para todos vocês. Hoje foi mais para vocês me conhecerem, compreenderem um pouco mais sobre a minha história, sobre a minha trajetória. Eu vou deixar o link de todos os canais no final para que vocês possam estar acompanhando, principalmente para quem quer compreender sobre a sua numerologia kármica. Eu agradeço a atenção de todos, peço que o universo esteja nos guardando e nos protegendo e até a próxima. Bênção, paz e luz a todos.